Boa noite, meu nome é Anderson Evino Schwertner, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e, no momento, estou fazendo intercâmbio na Universidade do Minho, em Portugal, através do Programa de Licenciaturas Internacionais. O título do artigo que eu venho apresentar hoje é Breve Síntese do Desenvolvimento da Geometria Hiperbólica e surgiu de um trabalho que foi realizado para a disciplina de História do Pensamento Matemático, iniciada pelo professor Dr. João Caramalho. Para introduzir esse artigo, eu gostaria de ler uma frase de George Cantor. A essência da matemática está em sua liberdade. O desenvolvimento da geometria hiperbólica e sua posterior consolidação causou uma verdadeira ruptura no pensamento matemático tradicional, que era alicerçado na teoria do espaço de Kant. A libertação da geometria dos modelos tradicionais causou uma verdadeira revolução na matemática, pois exigiu novas formas de fazer matemática. Exigiu-se também uma nova axiomática para a geometria. E começou-se a mudar diversos paradigmas, principalmente a ideia de matemática estática, em vigor na época, versus a matemática como produto do pensamento humano. Os elementos de Euclides e o quinto postulado. Euclides de Alexandria foi um matemático grego que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Muito pouco se sabe sobre sua vida. Supõe-se que tenha sido professor no museu, recém-inaugurado em Alexandria, e também que tenha estudado com os discípulos de Platão, talvez até com o próprio Platão em Atenas. Seu maior feito foi reunir, organizar e sistematizar grande parte do conhecimento matemático da época em 13 volumes, chamados de elementos. Para tal, ele dispôs-se de 14 axiomas, sendo 9 noções comuns e 5 postulados. Neste próximo slide, podemos ver os 5 postulados adotados por Euclides. Postulado número 1. Traçar uma linha reta de qualquer ponto a qualquer ponto. Postulado número 2. Prolongar uma linha reta limitada continuamente em linha reta. Postulado número 3. Descrever um círculo com quaisquer centro e distância. Postulado número 4. Todos os ângulos retos são iguais entre si. Notem agora o postulado número 5. Se uma linha reta, incidente em duas retas, fizer os ângulos interiores de um mesmo lado menores do que dois ângulos retos, as duas retas, se prolongadas ilimitadamente, encontram-se no lado no qual estão os ângulos menores do que dois ângulos retos. Preste atenção nesse quinto postulado. Ele é muito maior, muito mais extenso, e de uma linguagem muito mais difícil do que os 4 primeiros. Tais características fizeram com que muitos matemáticos da época, e posteriores também, acreditassem que o quinto postulado, na verdade, não fosse um axioma, mas sim fosse uma proposição derivada dos 4 primeiros postulados. A discussão em torno do quinto postulado se estendeu durante muito tempo, aproximadamente 2.300, 2.200 anos, até que finalmente provou-se a independência do quinto postulado. Veremos agora alguns matemáticos que tentaram provar a dependência do quinto postulado de Euclides. Começaremos pelas tentativas árabes e persa. Ibn al-Haytham foi um matemático árabe que viveu aproximadamente entre os anos 965 a 1039 d.C. Para realizar tal demonstração, ele considerou o quadrilátero ABCD com ângulos retos em A, B e C. Considerou também que o lugar geométrico de um ponto que se move de modo a permanecer equidistante a uma reta dada é impreterivelmente paralela à reta considerada. Deste modo, ele conseguiu provar que o ângulo em D deveria ser reto, o que implicaria que o quinto postulado de Euclides é uma proposição resultante dos 4 primeiros postulados. Contudo, a adoção desse novo axioma, que eu acabei de falar sobre o lugar geométrico, é equivalente ao próprio quinto postulado. Logo, a sua demonstração não estava correta, pois ela entrava em um ciclo vicioso. Alguns anos mais tarde, o matemático persa Omar Khayyam, que viveu entre 1048 e 1131 d.C., também tentou provar a dependência do quinto postulado de Euclides. Para tal, tomou o quadrilátero ABCD com ângulos retos em A e B e tal que o segmento de reta AD fosse igual ao segmento de reta BC. Logo, conseguiu concluir que os ângulos em C e D deveriam ser iguais, restando então 3 alternativas: C e D agudos, C e D retos ou C e D obtusos.
Tomando por pressuposto que C e D fossem obtusos, logo chegou a uma conclusão. Então descartou essa alternativa. A segunda alternativa, em que C e D seriam retos, era equivalente ao próprio quinto postulado de Euclides. Então bastaria provar que C e D agudos também levariam a contradição. Assumiu, portanto, o seguinte axioma: duas retas que se aproximam indefinidamente se interceptam. Com base nesse novo axioma, que ele julgava ser independente do quinto postulado, ele conseguiu provar que o caso em que C e D são agudos levaria a um absurdo. Contudo, de forma contrária ao que ele imaginava, tal axioma era equivalente ao quinto postulado de Euclides, desmerecendo também a sua demonstração. Cerca de um século mais tarde, o matemático árabe Nazir at-Tusi, que viveu entre 1201 e 1274 d.C., descobriu erros nas demonstrações de Al-Haytham e também de Khayyam. E tentou por ele mesmo então provar o quinto postulado de Euclides com base no quadrilátero adotado por Khayyam, ou seja, um quadrilátero com ângulos retos em A e B e segmentos AD e BC de mesmo comprimento. Contudo, acabou cometendo o mesmo erro dos seus antecessores, tomando por pressuposto uma afirmação equivalente ao próprio quinto postulado de Euclides. Os primeiros resultados da nova geometria. Giovanni Saccheri nasceu em 1667 e faleceu em 1773. Foi padre jesuíta e também professor da Universidade de Pádua. Sua obra de maior destaque foi Euclides livre de toda falha, no qual ele propõe uma demonstração para o quinto postulado de Euclides, partindo dos 4 primeiros postulados, das 28 primeiras proposições do livro 1, e vale-se da lógica, do método de redução por absurdo e do quadrilátero de Khayyam. Assim como Khayyam demonstra que os ângulos C e D devem ser iguais, restando então as mesmas alternativas. Os ângulos C e D são agudos, ou retos, ou obtusos. No caso de serem obtusos, encontra-se facilmente uma contradição. No caso deles serem retos, ambos retos, há uma equivalência com a quinta proposição de Euclides. Logo, demonstra. Contudo, Giovanni Saccheri não conseguiu demonstrar que o caso em que C e D são agudos leva a uma contradição. Tanto que em seu livro ele escreve o seguinte: a hipótese do ângulo agudo é absolutamente falsa porque é repugnante à natureza das linhas retas. Algumas décadas mais tarde, o matemático Johann Lambert, nasceu em 1728 e faleceu em 1737, em seu livro A Teoria das Paralelas, utiliza-se de um artifício semelhante a Saccheri para tentar demonstrar a dependência do quinto postulado de Euclides. Na procura por uma demonstração, ele encontra diversos resultados estranhos, porém muito interessantes, aos quais supôs que se verificariam numa esfera de raio imaginário. Posteriormente, essa suposição foi, de fato, provada pelas investigações de Franz Taurinos. Esses resultados estranhos encontrados por Lambert eram, na verdade, teoremas das geometrias hiperbólica e esférica. Ainda nesse mesmo período histórico, Adrien-Marie Legendre, nasceu em 1752 e faleceu em 1833, em seu livro Elementos de Geometria, simplifica de maneira sistemática e rigorosa muitas proposições presentes nos elementos de Euclides. Tenta também provar a dependência do quinto postulado e encontra diversos resultados interessantes que mais tarde verificaram serem pertinentes à geometria hiperbólica. Uma nova geometria, a geometria hiperbólica. Johann Carl Friedrich Gauss, nascido em 1777 e que veio a falecer em 1858, foi um eminente matemático alemão dos séculos XVIII e XIX, conhecido até por o príncipe da matemática. Acredita-se que ele foi o primeiro a acreditar na independência do quinto postulado de Euclides e que tenha tido contato com o problema ainda com 15 anos de idade. Inicialmente tentou demonstrar o quinto postulado com base nos outros 4, contudo logo percebeu que tal não seria possível. Gauss nunca escreveu nada sobre os resultados que encontrou acerca da geometria hiperbólica. Contudo, fazia menção a alguns deles em cartas que enviava para seus colegas.
Um matemático contemporâneo a Gauss chamado Nikolai Lobachevsky, nasceu em 1792 e veio a falecer em 1856, foi o responsável pela primeira apresentação pública acerca da geometria hiperbólica em 1828. Nikolai também foi responsável pelo primeiro livro sobre o tema, publicado em 1829. Em seu livro, Nikolai toma como verdadeiros os 4 primeiros postulados de Euclides e substitui o quinto postulado, o postulado das paralelas, pelo seguinte axioma: por um ponto dado P, fora de uma reta aérea, existem pelo menos 2 paralelas dessa reta aérea. Esse axioma ficou conhecido posteriormente como axioma de Lobachevsky. Ironicamente, ainda na primeira metade do século XIX, o oficial húngaro János Bolyai, que nasceu em 1802 e faleceu em 1860, também tentou provar a dependência do quinto postulado de Euclides e acabou descobrindo diversos teoremas da geometria hiperbólica. Em 1832, publica Ciência do Espaço Absoluto, como anexo do livro didático Tentamen, escrito por seu pai, Farkas Bolyai. A consistência da hipótese do ângulo agudo não tardou em ser demonstrada por Eugênio Beltrame, Félix Klein, Henri Poincaré e diversos outros. Para tal, foram criados modelos nos quais os teoremas da geometria hiperbólica pudessem ser verificados no espaço da geometria euclidiana. Desta forma, qualquer contradição na geometria hiperbólica seria também uma contradição na geometria euclidiana, provando assim também a independência do quinto postulado de Euclides. Como modelos, podemos citar a pseudoesfera de Beltrame, o disco de Klein, o disco semiplano de Poincaré. Mas como surge a geometria hiperbólica atualmente? Surge da adoção dos 4 primeiros grupos axiomática de Hilbert, sendo o quinto grupo substituído pelo axioma de Lobachevsky, do qual já falamos anteriormente. A geometria hiperbólica verifica-se numa superfície de curvatura negativa, assim como a hiperboloide que vocês podem ver na imagem acima. Alguns resultados interessantes da geometria hiperbólica. Por um mesmo ponto passam infinitas retas paralelas umas às outras. Retas paralelas nunca são equidistantes. A soma dos ângulos internos de um triângulo é menor que 180 graus. E há mais um caso de congruência, o caso ângulo-ângulo-ângulo, para além dos tradicionais casos ângulo-lado-ângulo, lado-lado-lado e lado-ângulo-lado. Neste slide encontram-se os livros consultados para a realização desse trabalho. Quaisquer dúvidas, estarei online no Facebook e também via Skype. Muito obrigado!